Estamos no ar? Vamos. Estamos no ar, então. Começa o primeiro Agrodebate, o novo programa da TV Buritis. Obrigado a você que está ligado na tela do canal 7.1, que está botando confiança nesse novo projeto que começa para trazer informação para o produtor rural e também para você da cidade que também quer adquirir conhecimento sobre o agronegócio. Então, sem enrolação nenhuma, eu já faço convite para você. Vamos debater o agronegócio? Começa agora o primeiro Agrodebate. E o primeiro assunto do Agrodebate dessa terça-feira, dia 17 de setembro, estamos ao vivo, 6 horas e 12 minutos, pelo horário local em Mato Grosso, é a tendência da redução nos preços da soja devido à safra recorde no mundo inteiro. Estamos produzindo muito, Brasil, inclusive com safra recorde, e a gente vai debater sobre esse assunto. Eu já convido uma pessoa que vai aparecer todos os dias aqui comigo, é a Daiane Kirnev, que já está conosco na tela e que é minha comentarista todos os dias. Vamos falar sobre agronegócio, especialista em agro. Daiane, já vamos começar falando sobre essa tendência na redução dos preços da soja devido a uma safra recorde no mundo inteiro. Por que é que a gente vê essa redução nos preços da soja por conta de uma safra recorde? Boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos os telespectadores. A safra da soja 2024, agora 2025, ela promete grande, né? Maior aí, tem umas grandes nos Estados Unidos e, inclusive, a Conab também aposta nessa produção elevada de safra de soja no Brasil. Então, produtores do mundo, que os Estados Unidos e a Argentina com a estimativa de produção elevada nessa safra agora que vai ter. E isso se deve a condições climáticas favoráveis e também a produtividade maior nos Estados Unidos, conforme até o nosso convidado vai nos explanar mais profundamente. E o preço da safra da soja em si, ele é definido basicamente oferta e demanda, e as especulações também ajudam ali precificar nosso produto, nosso. Perfeito, então eu já aproveito esse seu gancho e já convido o nosso primeiríssimo convidado que topou esse desafio aí, né, Diogo Balistieri, que é produtor rural e vice-presidente norte da ProSoja Mato Grosso. Diogo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que você também vai conseguir explicar para nós, né, um pouco mais sobre essa tendência aí de queda nos preços da soja por conta dessa safra recorde. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite, Daiane. Primeiramente, parabenizar pelo programa. Acredito que vai ter muito sucesso aí. Esperamos que assim seja, né? E espero contribuir um pouquinho aí com a nossa visão aí que a gente teve aí nessa visita que a gente fez aos Estados Unidos e de levar um pouco das informações que a gente viu lá, né? Então, bastante coisa nova. Diogo, inclusive, essa é uma pauta muito interessante, já que a ProSoja ela fez um intercâmbio, né? Fez uma visita aos Estados Unidos. Foi um grupo de pessoas, explica para a gente aí um pouco melhor. Quem eram essas pessoas que foram para os Estados Unidos e por qual motivo essa viagem até lá, todos vocês juntos? Sim, Jossão. Essa viagem acontece todo ano, chamada Missão Estados Unidos. Então, essa missão todo ano é feita. Vários produtores associados à ProSoja participam todo ano. Então, é onde que a gente aproveita. A grande maioria dos produtores não conhecem a realidade dos produtores norte-americanos. Então, vamos dizer, esse intercâmbio é feito todo ano justamente para a gente ir lá conhecer a forma que eles produzem
e ver qual as dificuldades que eles encontram lá, ou vamos dizer que praticamente aí muitos dos problemas que eles têm lá, a gente também tem aqui. E esse ano não foi diferente, a gente participou, eu tive a primeira oportunidade de estar participando lá, e, e assim, foi um aprendizado, e a gente viu muita coisa lá, né? Muita coisa sobre essa safra aí que vem por diante. Safra dos Estados Unidos, se tratando de soja, a gente está falando de soja, né? Ela coincide com a safra no Brasil? Não, na verdade, assim, hoje os norte-americanos vão começar a colher lá, e a gente vai começar a plantar aqui. Então tem essa diferença por causa do clima, né? Então a gente está saindo do clima seco aqui, iniciando o plantio, e eles vão estar iniciando a colheita. José, você tá me entendendo bem ou tá cortando? Como é que tá? Tudo certo? Tá, para mim tá perfeito aqui, a gente está te ouvindo. Eu acho que a Daiane também te ouve, né, Daiane? Show de bola. Não, então, só para complementar, o início da colheita deles é agora, esse período que a gente está aí no final de setembro, de agosto para começo de setembro. Então, as lavouras estavam em fase de maturação, aí, em fase final de enchimento de grão. Eles vieram assim de um clima muito bom. Foi muito no início do cultivo deles lá. Então, nos últimos anos, eles tiveram eu acho que uma das melhores safras aí dos últimos tempos, pelo que a gente pôde estar conversando com os produtores. E eu já vou chamar de novo a Daiane para esse debate, já que nós havíamos conversado, né, Daiane, sobre a possibilidade de especulação também da produção. Será que a produção que os Estados Unidos diz que vem por aí, ou que está gerando, é verdade? A gente chegou a conversar algo mais ou menos sobre isso, eu acho que você vai conseguir complementar esse comentário que tem a ver com a USDA, né? Nós comentávamos de manhã que a formação de preço da soja, né, do mercado da commodity, ela tem inúmeros fatores. A oferta e a demanda é uma, e tem as especulações. Esses departamentos de agricultura dos Estados Unidos, que é a USDA, eles fazem levantamentos de perspectiva de safra, né? E muitas vezes a USDA tem errado, né, com relação ao Brasil. É até uma pergunta que eu gostaria de levar para o Diogo. Se a realidade local é o que aparenta mesmo, está real essa expectativa da USDA de uma super safra, ou pode ser uma mera especulação, como a gente já sofreu esse ano, né, com relação à nossa safra de soja, que tinha uma expectativa muito além do que é esperada pelos mato-grossenses, ao menos. E a gente também escutou alguns rumores, né, que a produção pode ser atrapalhada pela chuva e pelo frio. Como que ele vê isso, mediante essa visita que ele teve, se o produtor espera realmente, se as plantações estão de acordo com as expectativas mesmo, ou se é basicamente mais uma previsão que não se aplica. A gente sabe dessa especulação, como lá fora tem muito isso, no caso aqui dentro do Brasil ocorre muito essa especulação, e lá fora também não é diferente. Então, a ProSoja já vem desde o ano passado, na verdade, se começou no passado. Clima e mercado. É como se fosse um bate-papo, assim, mais esse período de final de safra, a gente consegue mais medir se realmente a safra vai ser boa ou não. Então, começou-se há 2 anos fazer esse programa lá, fazer essas visitas em toda a região produtora dos Estados Unidos. Justamente vamos dizer, para aferir com as informações que o produtor tem hoje, que é do USDA e de outros institutos aí de pesquisa, né, que fazem os levantamentos de safra.
Mas realmente, esse ano, pelo que a gente viu lá, nós visitamos vamos dizer, a ProSoja dos estados, no estado de Iowa. Os produtores lá também nos passaram que realmente vai ser dos últimos anos, não pode ser que não seja a safra recorde, mas vai ser uma das melhores safras aí dos últimos tempos. Então a gente pôde perceber a campo também, visitamos várias fazendas e conversando com os produtores, é o que eles falaram. Eles vieram de um início de plantio muito bom, chovendo bem até demais. A área deles lá é bastante diferente que as nossas aqui, vamos dizer, questão de matéria orgânica, são umas áreas planas, argilosas, então eles têm muito problema de excesso de chuva. A falta de chuva não é tanto problema quanto o excesso. E então os únicos problemas que eles tiveram no início do plantio foi reboleiras de soja, onde se acumulou muita água, acabou morrendo. Mas no mais, e depois que a safra, que a planta veio se desenvolvendo aí, foi clima fantástico. E agora no finalzinho de ciclo que teve um probleminha problemas pontuais, e com um pouco do clima seco e muito quente. Mas tirando isso, a gente realmente vai ter uma safra boa lá. Diogo, você manda umas imagens para mim, eu não sei se o Paulo vai conseguir colocar aí na tela. Você mandou umas imagens, né, do solo, de soja, de soja e de milho que você me mandou, né? A tua avaliação, as fotos que você tirou, eu imagino que tem muito a ver, para quem entende muito do agronegócio, o solo está diretamente ligado à produtividade. Sim. Uma das imagens que você me mostrou ali, que mostrava o solo, eu vi um solo bem escuro, ele representa alguma coisa para você? Justamente, essa é a diferença do solo deles lá para o nosso. Então, é um solo escuro, preto, o teor de matéria orgânica lá deles é de 8 a 10%, comparado com o nosso aqui, que não chega a 0,6, 0,7%. Então, a matéria orgânica é muito importante para o cultivo da soja e do milho. E a textura e o teor de argila também, que tem essa textura mais escura, é um teor de argila muito alto também deles lá. Então, o solo deles é muito rico. Vamos resumir assim para o pessoal que está nos assistindo. É muito diferente do nosso aqui. A gente está vendo as fotos aí e só para que, assim como outras pessoas que são leigas no assunto do agronegócio como eu, entender, Daiane e Diogo aí, como que essa super safra, o excesso dessa produção, da colheita, ela afeta o preço da soja? Sim, primeiramente, o nosso mercado hoje é balizado por Chicago, né? Até nesse primeiro dia de expedição, a gente chegou onde fica a bolsa de Chicago e onde que comanda os nossos preços, vamos falar. Então, com um super safra, uma super oferta, na verdade, hoje já com essas previsões aí já é suficiente para impactar nos preços lá. Então, a gente tem, para formar o preço da soja, a gente tem a cotação do soja, né, do bucho, tem o dólar, que interfere muito, o problema de dólar, no caso do produtor brasileiro, o dólar quanto mais alto for, melhor é para vender, e tem a questão do frete, né, que acaba impactando direto no preço do soja. Daiane? É exatamente o que o Diogo falou. São inúmeros fatores, né? O frete, o valor do frete, tem a quantidade de estoque, eu acho que é o principal ali, né? O balizador de preço. Porque o produto, a venda dele é basicamente oferta e demanda. Então, se eu tenho uma quantidade em excesso, né, de produção, consequentemente os valores abaixo. Esse fator ele é sempre visualizado em período de colheita. Pode ver que ali no período da colheita da safra da soja dá uma reduzidinha ali no valor, porque
tem uma demanda muito grande, né? E com o passar do tempo, às vezes o mercado vai se ajustando de acordo com essa demanda. E o frete também, quando o frete sobe, o nosso produto acaba desvalorizando um pouco, né? Porque é tudo uma soma até chegar nos portos, né? E também no Brasil a gente tem o prêmio, que quando é o mercado interno, que também é avaliado. E lembrando que a soja, por ser uma commodity, não são os produtores quem precifica ela. Quem dera, né, se fossem os produtores que precificassem ela. Mas essa precificação ela é feita por Chicago mesmo. Diogo, falando agora de expectativa, a gente está falando de expectativa de redução de preço, não está com uma expectativa de preço lá em cima. Como é que o produtor ele se prepara? O que se passa na cabeça do produtor uma hora dessa? Como que ele se prepara daqui para frente? Na verdade, um dos mecanismos que o produtor tem para se proteger dessas oscilações é os contratos antecipados, né? Então, o produtor, antes de fazer a safra aí, a gente vai iniciar agora aí, na verdade, só esperando a chuva para se iniciar, mas os nossos custos da próxima safra, a gente já tem praticamente todos eles formados já. Então, você com contratos, você consegue se blindar um pouco dessas oscilações, né? Porque no momento é só especulação. Logicamente que eles têm um estudo, uma base para ter esses números. Eu até anotei uma estimativa de safra. Os Estados Unidos, ano passado, produziu em torno de 110 milhões de toneladas de soja. Esse ano está a expectativa de produzir 125 milhões de toneladas. Então, é um aumento significativo, né? E da mesma forma o Brasil, ano passado a produção foi em torno de 137 a 140 milhões de toneladas, safra 23, 24. E essa próxima safra 24, 25, o pessoal já está estimando em torno aí de 165, de 160 a 165 milhões de toneladas. Isso se confirmando, pode ter certeza que os preços realmente não vai conseguir se sustentar. Então o produtor tem que ficar atento, se precaver aí com contratos futuros, travando seus custos. Logicamente que o produtor sabe fazer seu dever de casa, mas assim, não apostar em grandes preços, porque o que se desenha hoje é isso. Lógico que tem muito água para correr por debaixo da ponte aí, com a questão da safra do Brasil. Estados Unidos já está bem definido, não vai ter muitas mudanças, mas o Brasil sim, América Latina aí, vai se iniciar o plantio agora. Então, baseado nas informações que a gente vai ter durante a safra, o produtor vai ter que se precavendo. Daiane, tem alguma coisa para complementar? É só fazer um adendo nessa participação valiosa do Diogo, que o contrato de safra, o contrato de soja futuro que o Diogo falou, ele já está sendo realizado antes da colheita. Então, assim, para quem não é produtor rural, o produtor ele vai plantar ainda e muitas vezes ele já vendeu essa produção, já vendeu parte dessa produção para garantir o preço. Então ele vai lá e faz um contrato futuro, que se chama, né, para ele entregar lá na colheita de fevereiro, março, essa soja. Então ela já tem uma precificação. Então muitas vezes acontece que o produtor já vendeu para cumprir os custos dele, né? Ou metade da produção, aí o produtor vai levando assim conforme ele acha melhor. Mas a maioria dos produtores, eles já vendem antecipadamente para garantir preço, para cobrir custos, né? E para não correr tanto risco dessa oscilação de mercado. Diogo, eu gostaria de conversar muito mais com você, mas hoje a gente já teve um pequeno atraso aí, né? Uns pequenos probleminhas, a gente se ajeitando nesse nosso primeiro agrodebate. Queria agradecer muito sua participação e como a gente já conversou, eu espero poder eu espero poder contar com você em outras oportunidades para que, como produtor rural ou também como um representante da AproSoja também, né, como vice-presidente norte da AproSoja Mato Grosso, trazer informações que agreguem ao nosso programa aqui.
Muito bem, Gilson. Eu agradeço aí a participação e assim que é possível, assim que você achar de bem, me chamar, pode contar comigo aí. Assim que a gente tiver alguma informação relevante aí, pode contar com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Topou pela primeira vez. Olha aí, isso aí é muito bom. A gente fica muito feliz. Valeu, Diogo. Obrigado aí pela sua participação. Boa noite. Boa Boa noite, noite. até mais. Daiane, vamos fazer uma pausinha aí, vamos para o intervalo comercial para depois a gente falar sobre o impacto dos incêndios rurais no agronegócio? Vamos sim, professor Então, Manuel, nos aguarda aí depois do intervalo. então a gente vai se ajustar aqui, daqui a pouco o Agrodebate volta com mais, não sai daí não. Estamos de volta do intervalo comercial. Daqui a pouco tem Jornal da Record, pessoal, então vamos conferir os destaques do Jornal da Record de hoje? Boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje, no JR, tiroteio em frente a uma escola termina em perseguição com um suspeito e um guarda civil metropolitano baleados em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O presidente Lula reúne os chefes dos poderes para discutir queimadas pelo país. Falta de chuva afeta o abastecimento de água e provoca racionamento em algumas cidades do Rio de Janeiro. No Líbano, as autoridades investigam como o grupo terrorista Hezbollah usou pagers, aqueles aparelhos usados na década de 1990 em explosões pelo país. O Jornal da Record começa às 7:50 da noite. Até já. O Jornal da Record vai debater as queimadas e esse, inclusive, é o assunto de agora, né, Daiane? Está de volta aqui comigo. A gente vai debater os impactos dos incêndios rurais no agronegócio, né? Exatamente. É um assunto que está em alta porque a gente está sentindo na pele e no ar, né, os impactos dos incêndios, das queimadas. E hoje nós vamos contar com a indústria e participação do professor Manuel Mário, que vai falar um pouco mais sobre esse tema tão atual, tão presente na nossa vida e no cotidiano de todo mundo, né? Que tem sido as queimadas, aumento de queimadas aí no Brasil, esse ano de 2024. Esse que costumava ser um problema exclusivo, né, de Mato Grosso, não exclusivo, mas um problema mais comum aqui para o estado de Mato Grosso, e que a gente vê, né, com o noticiário nacional que o Brasil inteiro vem sofrendo com as queimadas, com a fumaça. A gente está arrumando a conexão. O professor estava conosco, o Manuel Mário, ele estava conosco, mas ele saiu da chamada. A gente vai conectar ele de novo, mas enquanto isso, Daiane, a informação que a gente tem é que são mais de 180 mil focos de incêndio só no ano de 2024. Esse número é 108% maior do que no ano passado, né? É um número assustador, porque é mais que o dobro. Opa, o Manuel Mário está conosco agora, presidente da Alagro, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. A presidente da Alagro, que é a Academia Latino-Americana do Agronegócio. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso debate. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o privilégio de estar com vocês aí, nesse momento importante da vida brasileira. Agradeço muito o convite aí, num debate importante, de um tema extremamente preocupante, né? E agradeço também a doutora Dayana, que foi nossa aluna na pós-graduação do Direito do Agronegócio, na Faculdade Cetim. Então, estou à disposição para falar com vocês, debater esse tema tão preocupante, né, que está assolando o Brasil. Aliás, está fritando o Brasil. Professor, muito obrigado. Eu já estou chamando de professor porque a Daiane me introduziu como professor, né? Mas o senhor tem uma ficha extensa, presidente da Academia Latino-Americana do Agronegócio, diretor de agronegócio da Câmara Internacional de Negócios, enfim, tem uma lista extensa aqui do senhor. Acho que tem muita contribuição que o senhor pode trazer. O que é que de impacto? O impacto
pessoal da cidade, a gente que está dentro da cidade, a gente sabe que o impacto é para a saúde. Mas e para o produtor rural? Como é que impacta as queimadas e as fumaças? O que nós estamos observando, e lamentavelmente está ocorrendo no Brasil, é não só a falta de políticas importantes para a descarbonização da economia, que estão levando e potencializando esses problemas climáticos seríssimos que o mundo está passando, né? Não é só o Brasil, mas principalmente a falta de políticas públicas mesmo para mitigar os efeitos dos gases de estufa na atmosfera. Nós estamos falando aí 52 bilhões de toneladas de gás carbônico estão sendo expelidos na atmosfera, contribuindo fortemente para o recrudescimento climático. Nós temos hoje um dos grandes problemas mundiais, que eu considero, inclusive, chama até atenção aqui para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Está no livro da Revelação do apóstolo Paulo, que falava exatamente o seguinte: a conquista, as guerras, a fome e as devastações. Nós estamos vivendo com esse problema climático, um problema gravíssimo dentro desses elementos, potencializando exatamente esses desastres, como aconteceram inclusive no Rio Grande do Sul recentemente, onde as enchentes perpassaram todos os limites. Isso aí tem os aspectos fundamentados na ciência, tem os aspectos realmente que nós precisamos de mitigar essas ações e melhorar as relações de preservação do meio ambiente, dos ecossistemas, da biodiversidade, da governança e também da inclusão social. As desigualdades também aumentam e entram dentro desses 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu quis dizer, como graves desafios que o planeta enfrenta. E agora, voltando especificamente ao problema dos incêndios, esses incêndios, notadamente, eu posso afirmar para vocês que eles não são provocados pelo produtor rural, como está sendo colocado muitas vezes, somente o plantador de cana, que usa aquela palhada para poder colocar fogo. Isso não é verdade, até porque essa palhada ela é utilizada como adubagem química para a próxima safra. O que nós estamos vivendo no Brasil são incêndios criminosos, que não só em Minas Gerais, destruíram praticamente todos os biomas, o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, como aconteceu em todo o Brasil. Nós estamos assistindo uma catástrofe gigantesca, que, aliada aos aspectos climáticos de uma forte estiagem, e aí que está a relação de proximidade disso, é que as pessoas estão aproveitando exatamente disso para incendiar as florestas. Nós estamos com um parque de florestas plantadas, destruídas, com o setor de várias cadeias produtivas, como a cana-de-açúcar, o café, o milho, enfim, a soja. Quer dizer, o Brasil está em chamas e sem nenhuma providência tomada pelos governos. Agora o governo federal vai estar adotando um pacote, depois de ter acontecido a tragédia, para tentar mitigar isso, no sentido de fortalecer as brigadas de incêndio, fortalecer os instrumentos. Vejam vocês, nós não podemos aceitar que o Brasil hoje, com as tecnologias implantadas, com os drones, com a agricultura de precisão, não tenha condição de fiscalizar e mesmo instrumentalizar esse produtor rural para tentar evitar mesmo esse tipo de problemas. E, ao mesmo tempo, apagar esses incêndios. Eu estou vendo um descontrole muito grande e isso está se potencializando a cada dia que passa. Eu não estou vendo nenhuma providência, nem dos estados, nem do município, dos municípios, nem dos estados, nem do governo federal, no sentido de harmonizar posições estratégicas para poder nivelar esse grande problema, esse grande flagelo, que são os incêndios que estão acontecendo
o prejuízo será incomensurável no sentido de relacionado aos alimentos, né? A dona de casa vai sentir, o consumidor vai sentir, e já deve estar vendo o que está acontecendo nos supermercados, nos produtos, nas vendas de produtos agrícolas e produtos de frutas e de legumes. Nós estamos realmente sem controle. Então, a situação é muito preocupante. Nós, inclusive, estamos propondo, junto à sociedade rural brasileira, onde a Alagro integra e participa, ações efetivas para que nós possamos suavizar um pouco essa situação. Até mesmo o produtor rural, vítima desses incêndios criminosos, ele deve estar preparado para ele ser autuado, porque ele deverá ser autuado, com certeza. Então, ele tem que registrar, tem que fotografar, tem que filmar e mostrar realmente que ele foi vítima de um incêndio criminoso. Isso está acontecendo no Brasil todo. O senhor falou aí, né, da alta dos preços, né? Eu cheguei até a ver uma notícia hoje que já alertava toda a população para alta nos preços por conta dessas queimadas que acabam afetando a área produtiva, diminuindo a oferta para o produtor, que vai ter gastos com isso, perdeu uma safra, perdeu alguma produção, então os preços tendem a subir. Hoje eu estava conversando mais cedo com a Daiane e a gente chegou a conversar sobre... tem gente que acaba demonizando ou levando o produtor rural como culpado por essas queimadas, né? E ela até usou um termo, usando comigo, Daiane, eu vou pedir para você repetir aqui, que muitas vezes o produtor sai como um vilão, né? Exatamente isso que acontece. Muitas vezes as pessoas generalizam, banalizam também a situação do produtor rural como se fosse ele quem colocasse fogo na sua propriedade rural. Mas o que acontece é que o produtor rural, ele não quer jamais que pegue fogo na propriedade dele. Isso causa um prejuízo enorme, um desgaste, um risco à saúde, à integridade física de todos que estão ali e ao redor, porque um incêndio, nessa época do ano, com a seca, ele é propagado muito fácil. E incendiar uma propriedade também empobrece o solo. Então, as pessoas que não entendem, muitas vezes banalizam o produtor, entendendo que é ele, e muitas vezes é um incêndio criminoso, ou um incêndio que às vezes acontece pelo próprio calor, ou um foco, às vezes até uma lata que tem ali na lavoura, que dá um reflexo no sol, acontecem esses incêndios. A gente teve grande proporção de incêndios em Minas Gerais, acredito que o professor possa falar mais claramente, mas foi um dos estados mais atingidos por foco de incêndios criminosos, inclusive. E o que acontece, assim, às vezes jogou uma bituca de cigarro, aquilo vira sem precedentes, uma situação ali catastrófica, né? Como teve plantações de café e outros cultivares que sofreram muito com isso. E a gente gostaria de sempre ressaltar, né, que políticas públicas são importantíssimas, como o professor Manuel muito bem pontuou. Professor? Nós entendemos, consubstanciado que a doutora Daiane colocou, realmente o que falta são políticas públicas preventivas, né? Nós estamos percebendo claramente que o governo foi pego de surpresa. E um governo que não respeita o produtor rural. O produtor rural, sem ele, nós não teríamos esses resultados extraordinários que a economia está mostrando. Quer dizer, eu costumo dizer que o Brasil hoje é o maior celeiro do mundo, né? O Brasil hoje representa os maiores produtores de commodities, os maiores exportadores e produtores de alimentos do planeta. E costumo dizer, lá atrás, quando eu falei dos cavaleiros do Apocalipse, eu lembro aqui, o Brasil hoje é a maior potência climática, né? É a maior potência, é o campeão da transição energética, é o produtor de alimentos, é o campeão da produção de alimentos, mas não pode ficar sujeita a essas intempéries, essas faltas de políticas públicas
em respeito ao setor produtivo, ao setor que mais gera emprego, que gera renda e que gera todos esses resultados aí. Então, é importante que quando acontece uma situação dessa, como aconteceu analogamente no Rio Grande do Sul, nós pegamos ali um momento, uma destruição total de um dos estados mais importantes no parquê produtivo brasileiro. Quantas pessoas perderam as vidas e quantas famílias estão desempregadas, quanto foi destruído uma economia gigantesca como aquela, pelo aspecto da enchente. Então, pergunto para vocês, isso é apenas uma tragédia climática ou é também uma falta de prevenção, uma falta também de políticas públicas também para conter determinadas situações? O que eu posso afirmar para vocês é que esse aviltamento das relações climáticas, esse recrudescimento deles, vai piorar. Eu não tenho notícia boa para vocês. O mundo está passando por um processo de esfriamento, processo de estiagem prolongado, de enchentes. Isso tudo é provocada pela falta de descarbonização da economia. Nós cidadãos, junto com a sociedade, e é papel da sociedade no seu todo, fazer promover as transições, principalmente a transição energética, mitigar os efeitos de gases estufas, melhorando as relações, preservando a nossa água, preservando o meio ambiente, a biodiversidade, nós não vamos conseguir chegar até 2070 com o Pantanal sobrevivendo, com a Amazônia sobrevivendo. Infelizmente, 50% dessas florestas serão destruídas, tanto em relação ao Pantanal, e eu não estou aqui inventando nada, são dados que eu trago da ciência, que realmente, se continuar essa situação de desmatamento, de falta de políticas públicas, de descontrole relacionada a esses problemas que são mundiais também, nós viveremos no Brasil e pagaremos a conta. E pagaremos a conta por sermos o celeiro do planeta. E esse é o grande problema que vai levar o Brasil a dias muito ruins. Nós já temos um estado muito grande, o Brasil representa mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, nós temos aí mais de 7% de terras extremamente importantes no contexto de produção, e temos aí um contexto gigantesco, onde o Cerrado hoje representa um dos maiores valores que foram desenvolvidos pelo até então ministro Alisson Paulinelli, que criou na década de 70, ou reinventou o Cerrado e criou a agricultura tropical. Com isso, o Brasil deixou de ser exportador de alimentos para ser um dos maiores importador de alimentos, para ser um dos maiores exportadores de alimentos do planeta. Isso tem que ser visto de uma maneira forte. Isso tem que ser visto de uma maneira verdadeira. O Cerrado hoje é uma das terras mais valorizadas do mundo e um dos biomas mais importantes no setor produtivo, porque eram terras improdutivas e passaram a ser terras produtivas. O Cerrado, na época do meu avô, doutora Daiane, ele falava o seguinte: nem dado nem herdado, ninguém queria saber do Cerrado, não pagava nem a cerca. E hoje o Cerrado é essa potência toda que nós temos aí, até porque a maior área, até de floresta plantada hoje, é no Cerrado, e no Cerrado de Minas Gerais. Então, nós precisamos de ter a consciência de nós que somos operadores do direito do agronegócio, somos influenciadores do setor, precisamos de melhorar a nossa relação também da comunicação do agro para fora da porteira. Nós conseguimos falar para dentro da porteira, nós temos que começar a falar para fora da porteira, para mostrar o que está acontecendo, não somente relacionadas a esses problemas gravíssimos que nós temos aí, que nós estamos vivendo, que são das queimadas, mas é também do maior gargalo hoje do setor rural, que é a falta de escoamento da produção, pela falta de rodovias, pela falta de ferrovias, pela falta de hidrovias e pela falta de portos modernos.
Então o Brasil ainda está à mercê da sorte. O Brasil ainda está à mercê de políticos irresponsáveis, inconsequentes, que não se preocuparam em criar esses mecanismos importantes para melhorar o escoamento da produção. Então, além disso tudo que eu disse agora, o consumidor e o contribuinte vão pagar o preço exatamente da falta dos produtos nas gôndolas dos supermercados e nas prateleiras dos outros frutigrangeiros, porque o preço vai vir extremamente aviltado e vai faltar produtos, porque você não tem como manter uma produção para o mercado interno com o mercado destruído da forma que está acontecendo. E o senhor fala conosco de Minas Gerais, né? Nós estamos aqui em Mato Grosso, que é um estado que a gente pode falar que é relativamente novo. O senhor citou até os biomas, e inclusive o estado de Mato Grosso é o único que tem Pantanal, Amazônia e Cerrado, né? A gente se orgulha muito disso, mas talvez não seja tanto motivo de orgulho, né? Mas por ser um estado novo, no desenvolvimento, em pleno desenvolvimento, a construção civil nesse momento, ela está a todo vapor, existe até uma estimativa de que até 2070 o estado de Mato Grosso seja o único estado em todo o Brasil que vai continuar aumentando populacionalmente, ou seja, muitas pessoas devem migrar de outros lugares aqui para o nosso estado. O que o senhor diria de expectativa para o nosso estado aí para os próximos anos? Chegou até a mencionar que até 2070 a gente esteja numa temperatura, né, que não seja habitável. O Mato Grosso hoje, sem dúvida nenhuma, é o principal estado hoje na produção agrícola brasileira. É com certeza um estado que tem até no seu governador um espelho exatamente de desenvolvimentista, vamos dizer assim. Ele é um sujeito que tem procurado manter a linha do desenvolvimento do setor rural, respeitando as políticas e mantendo essa temperatura exatamente no crescimento do Estado, como um dos maiores ícones produtores de grãos e de hortaliças e de bovinocultura, e de avicultura, e de suinocultura, ou seja, de frutas, porque eu costumo dizer que o Brasil, além da produção agrícola, da produção de grãos que nós temos hoje, né, no seu todo, e o Mato Grosso hoje é um dos grandes estados responsáveis é um dos grandes líderes na produção de soja, de milho e de outros produtos. Se você pensar bem no contexto hoje, os municípios hoje que integram o Mato Grosso, eles fazem parte exatamente do novo agro brasileiro. Eu tenho uma admiração profunda pelas ações profícuas, pelas ações eficazes, pelas ações realmente que vão ao encontro da necessidade inexorável de crescimento. E eu tenho sentido que o governador tem dado esse exemplo. Eu tenho mesmo participado muito aí, inclusive participei recentemente de um congresso em Cuiabá e tive a oportunidade de perceber, né, a começar com o grupo MAGE, com o grupo que conseguiu manter a temperatura gigante hoje, ser o maior produtor de soja do planeta, né, com contingenciamento de políticas de tecnologia, de inovação, tem levado essa agricultura de precisão fortemente consolidada no Mato Grosso. E falando assim, dentro do escopo geral, eu vou dizer a vocês que hoje o Brasil não produz somente grãos, como a maioria da imprensa costuma dizer. A Conab desenvolveu há poucos dias uma projeção de safra falando em 320 milhões de toneladas de grãos. Nós não estamos falando só nisso. O Brasil hoje tem as proteínas animais, tem que representada pela bovinocultura, pela suinocultura, pela avicultura. Nós temos as frutas. O Brasil é o terceiro maior exportador de frutas do planeta. Tem as energias limpas, as energias renováveis. E isso tudo hoje nos leva a crer que nós temos 1 bilhão de toneladas disponibilizadas para o planeta. Então o Brasil não pode continuar também mantendo uma posição das desigualdades sociais, que é um grande problema, do problema da inclusão social, que é um também dos cavaleiros do Apocalipse que eu falei
no início desse programa. Porque a fome, nós não podemos entender que no Brasil, com a população de menos de 215 milhões de pessoas, mais da metade dessa população esteja com insegurança alimentar. Isso é gravíssimo. E não podemos admitir que o país com a produção dessa tem ainda 22, 23 milhões de pessoas passando fome neste momento. Isso é muito sério, isso é muito grave. Alguma coisa está errada. Isso está errado porque faltam políticas públicas exatamente para mitigar esses problemas. E por isso é que se aumenta a violência está aumentando cada dia que passa. Nós estamos, não sei se é o caso de vocês no Mato Grosso, mas tangencialmente a violência urbana tem crescido, a violência contra a mulher, a violência doméstica tem crescido também no campo, principalmente na zona rural, de uma maneira assintosa, exatamente pela pobreza que está imperando nesses lugares. Eu tenho ficado muito preocupado com isso, doutora Dayane, porque eu tenho acompanhado exatamente a distonia que está havendo, a desagregação que está havendo no campo, na família do produtor rural, do produtor pobre, porque esse produtor rural que fortalece a agricultura familiar, que é um dos grandes programas do Brasil e do mundo, eles estão representados hoje por 82,6% dos produtores brasileiros. E são pobres. Eles são geralmente, eles é que trabalham na labuta, que acordam de madrugada para levar até a nossa mesa. Dos 10 produtos que chegam na nossa mesa, 7 vêm da agricultura familiar e é produzida pela família, pela mãe, pelo filho, pela mulher e pelos membros da família. Então eu defendo muito que haja políticas públicas para melhorar isso, principalmente relacionadas ao crédito rural. E agora, com esse problema também do incêndio, desse crime, desse problema seríssimo, eu defendo o seguro rural. O seguro rural deve vir no Brasil com seriedade, não nesse discurso desse proselitismo lisérgico que os políticos fazem. Nós não podemos mais conceder uma situação sem ter o seguro rural. O seguro rural poderia estar protegendo essas pessoas. Agora, o que vai acontecer com o parque produtivo? Vai ser destruído e as pessoas vão simplesmente desaparecer. E o pequeno negócio deles vão desaparecer também junto com isso, por falta de previsibilidade, por falta de oportunidades realmente que tem que ser feitas. Então, eu acho que nós, que somos, inclusive, da área do direito, eu, por exemplo, sou tributarista, eu vejo uma reforma tributária perversa, uma reforma tributária que vem aí gravíssima, que vai onerar mais ainda o setor produtivo, não vai haver desoneração do campo, muito pelo contrário, e nós corremos o risco de não ter instrumentos de preservação desses instrumentos, principalmente que é o crédito rural e o seguro rural. Então nós precisamos de defender ardorosamente essa situação para melhorar essas relações do consumidor, do produtor e principalmente do protagonismo que esse produtor representa na operação dessas situações todas que levam realmente a comida nas nossas mesas. Então nós precisamos de melhorar. E só vamos fazer isso com a melhora da comunicação do agro, com a melhora das tecnologias e inclusive relacionada à sustentabilidade. Nós não vamos fazer sustentabilidade nenhuma hoje sem a agricultura regenerativa, que é a agricultura importante para poder preservar a água, preservar, como eu disse, o meio ambiente, a biodiversidade, para que nós conseguimos trilhar um caminho para o futuro próximo. O Brasil não pode mais ficar à mercê de discursos pomposos, de promessas aí lamentáveis aí relacionadas a discussões políticas pouco litúrgicas que nós estamos assistindo no país recentemente, sem o respeito à população. Não podemos mais manter esses índices, essas linhas, nem acreditar nessas histórias. Nós temos que avançar. E nós que somos operadores do direito, somos operadores do agronegócio e somos agroinfluenciadores, doutora Dayane, nós precisamos de trabalhar nesse sentido. Eu estou fazendo a minha parte na Lago, estou fazendo a minha parte como professor, como especialista no agronegócio no Brasil.
professor Manuel, esse debate aqui foi mais do que uma aula. O tema dos incêndios, ele nos remota a muitos assuntos, né, que são as ineficazes, né, das políticas públicas, ineficácia, né, de políticas que atendam ao pequeno produtor, ao médio produtor. Inclusive, é um tema que a gente gostaria de debater mais vezes. O seguro agrícola aqui no Mato Grosso, ele praticamente inexiste. Não é uma realidade para todos os produtores. São poucos produtores que conseguem ter acesso ao seguro agrícola, seguro rural, né? Parece que é coisa de outro mundo, realmente. Então, a gente vê o tanto que as políticas públicas influenciam, né, na economia local. Essa questão dos incêndios mesmo, nós temos uma região que não tem corpo de bombeiros, e é uma região que tem incêndio todos os anos, é uma dificuldade imensa quando há propagação de fogo, quando há essa época do ano, os produtores ficam assim, fazendo oração muitas vezes, porque um corpo de bombeiros muito distante, não tem seguro, então na hora de fazer a colheita lá do milho, que é o período mais propício aos incêndios, né, ficam lá com o coração na mão, literalmente. E a gente vê que essas políticas são necessárias e fundamentais, principalmente para o pequeno, né? O grande, muitas vezes, ele consegue ali fazer um seguro, ter uma captação de dinheiro, mas o pequeno e médio, muitas vezes, igual a gente viu em Minas Gerais mesmo, que eu tenho acompanhado noticiários de produtores de café, né, que perderam tudo, que vai demorar muitos anos ali para conseguir repor. E a gente não vê uma contrapartida do governo, da mesma forma que a gente não viu no Rio Grande do Sul com os alagamentos. Eu não tenho visto políticas em Minas Gerais. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Mas aí a gente fica pensando, né, o que esse produtor vai fazer até esse café que ele plantar de novo, crescer, até começar a produzir, né? E Minas Gerais é um país que depende, a economia depende muito das plantações, né? É agrícola também, um país que exporta muito café de qualidade, né? Então, gostaria de saber também como que o Estado está se preparando para auxiliar esses produtores que perderam essas safras, essas lavouras. Se o senhor poderia fazer um comentário para a gente sobre isso. Bom, vamos lá. Minas Gerais é o maior produtor de café do planeta. Minas Gerais, hoje, a cidade de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, representa o maior produtor do mundo. Nós temos aqui hoje a maior cooperativa de café do planeta, também, que é a Cochupé. E temos a segunda, que é a Cocatrel, em Varginha. Isso mostra e representa a grandeza de Minas Gerais e no contexto da produção cafeeira mundial. Eu só comparo a Cochupé, hoje é uma empresa AAA, como a General Motors, a Ford, a Microsoft, pela potencialidade, pelo tamanho da empresa. Você imagina quando a gente fala em cooperativas, a gente fala em cooperados. Nós temos ali 19 mil donos cooperados da Cochupé, além de 2.500 funcionários que ali labutam dentro da cooperativa, dos pequenos, dos médios, dos grandes produtores. Então, nesse momento que nós tivemos uma devastação gigantesca, como você bem disse, na produção cafeeira de Minas Gerais, eu tenho visto o governador Romeu Zema tomar atitudes bem proeminentes, bem importantes, junto com o secretário Thales Fernandes, da Agricultura e Abastecimento, no sentido de mitigar esses problemas. Evidentemente que um acidente climático você não consegue reverberar sem o seguro agrícola. Você não consegue dar essa garantia e devolver para o pequeno produtor, principalmente que é o mais sacrificado, essas garantias. Mas eu tenho percebido que há um empenho muito grande também do governador de Minas Gerais, junto com o governador aí do Mato Grosso. A gente teve uma sorte muito grande no contexto também dos governadores da região centro-oeste e da região sudeste,
de serem governadores comprometidos com o equilíbrio também das posições políticas, das posições mais seguras, porque, lamentavelmente, o Brasil chegou ao ponto de taxar os produtores como inimigos da população. Nós tivemos isso categoricamente colocado de uma maneira extremamente isolacionista, uma posição egoísta do governo, se referindo ao produtor rural, como se o produtor rural fosse inimigo da sociedade. Isso aí, lamentavelmente, eu quero reafirmar isso, porque é uma expressão realmente que eu achei muito grave que o governo tratou o agronegócio. Porque o que nós sabemos dessas circunstâncias, que nós precisamos interagir melhor. Então, Minas Gerais, eu tenho certeza que não só relacionado ao café, mas relacionado às outras culturas também, como a cana-de-açúcar, como o milho, como a soja, como o etanol. Nós tivemos prejuízos muito grandes que precisam de ser melhor, vamos dizer, motivados e motivacionados a melhorar essas circunstâncias. Nós tivemos as florestas plantadas destruídas, a parte de extrativismo também destruída, quer dizer, todo um composto de situações gravíssimas. Vamos dizer que Minas Gerais praticamente, porque Minas Gerais nós temos hoje 853 cidades. Você imagina, Minas Gerais é maior que a França, doutora Daiane. Então você imagina as dificuldades, e praticamente nós estamos falando aí que 80% dos municípios foram atingidos por esses incêndios, por esses problemas, e destruíram as lavouras. Então, eu particularmente acredito sim, mas a médio e a longo prazo, essa recuperação. Isso não acontecerá realmente da noite para o dia, porque nós não temos, vamos dizer, políticas públicas e seguro, que é o principal instrumento para dar garantia, para devolver pelo menos a tranquilidade dessas pessoas. Nós vamos ter muito problema, vamos ter muito problema relacionado à readaptação desse pessoal, dessas pessoas, dessas famílias que perderam seus negócios e perderam também a esperança de ter recuperado as suas produções. Isso aí é uma coisa que a gente preocupa demais. Eu conversei com o governador há poucos dias, ele está muito sensibilizado, mas o Estado é muito grande, né? As dificuldades são muito grandes. E, por outro lado, nós vivemos uma era muito difícil também no Brasil, né? Nós estamos vivendo aí um momento político intenso, um momento complexo, difícil, onde as questões ideológicas estão prevalecendo sobre o interesse público, e as pessoas, mais uma vez, vão ser massacradas pela política descabida que tem no Brasil. Não tem sentido. O Brasil hoje tem mais de 33 partidos políticos, uma briga aí, como aconteceu em São Paulo recentemente, lamentável, que comprometem toda a democracia e comprometem a economia brasileira, que é o grande problema. Presidente da Alagro, participando conosco ao vivo diretamente de Minas Gerais, né? Professor também aí, né? No gabarito da Daiane, como professor, presidente da Alagro, Academia Latino-Americana de Agronegócio. Professor, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua contribuição aqui no programa, que hoje, inclusive, é a estreia. O senhor nos deu a honra de ter a tua participação conosco no nosso primeiro dia de agrodebate, e deixamos o espaço para outras contribuições futuras, caso o senhor possa, caso o senhor deseje. Agradeço muito a vocês do agrodebate. Foi um privilégio muito grande estar participando desse conclave e desse momento de inaugurar realmente um palco para que a gente possa colocar e elucidar essas questões. Eu me coloco à disposição permanentemente de você, aí da doutora Daiane, ela sabe muito bem, estarei full time à disposição de vocês, do que for necessário. Eu acho que hoje o que nós precisamos de preservar, e a Alagro, como um dos seus pilares,
foi fundada pelo ex-ministro Alisson Paulo. Nos deu o seu legado para que a gente, através da pesquisa, da ciência agronômica também, podemos ajudar nessa formatação dessas informações sem viés ideológico, sem viés que não seja realmente para o benefício da população brasileira e do fortalecimento daquele que é o principal player desse assunto todo, que é o produtor rural. E isso nós vamos defendê-lo até o momento que a gente puder, com todas as circunstâncias, e levar os governos às políticas próprias, às políticas certas, baseado na ciência e na pesquisa, junto com a Embrapa, junto com os órgãos de pesquisa, exatamente para melhorar essas relações e buscar soluções na ciência para dar os resultados que nós precisamos. Porque não adianta você falar, encher a mídia de informações que às vezes não tem consistências técnicas, e consistências exatamente que ficam outline. Nós precisamos estar dentro de linhas fortes. Eu me coloco realmente à disposição de vocês, fico feliz e honrado de ter participado dessa inauguração do Agrodebate e estou sempre à disposição para falar dos temas que vocês entenderem que são importantes. Principalmente esse novo momento do Brasil, no momento de agricultura de precisão, no momento de crédito de carbono, no momento de descarbonização da economia, no momento de crescimento exatamente no contexto macro relacionado ao que representa o agro e o que representa o negócio, porque o negócio é comum às outras coisas. Agora, a ciência agronômica, a ciência técnica, ela tem que ser expandida e respeitada e conhecida pelas pessoas. As pessoas têm que entender por que nós somos o maior produtor hoje dessas coisas que eu disse anteriormente. O Brasil não é simplesmente o campeão dessas posições, simplesmente porque o clima favoreceu, etc. Ajudou, mas a ciência e a tecnologia, com certeza, levaram e vão levar o Brasil a se fortalecer dentro do contexto do Brasil ser a fazenda do mundo, a China a fábrica e a Índia o escritório no contexto do desenho mundial do desenvolvimento. Tayane, as suas considerações antes do teu professor nos deixar aqui da nossa chamada? Eu quero agradecer profundamente a sua contribuição, professor. Já tem aí anotado várias pautas para te convidar novamente, para trazer esses novos temas, do carbono principalmente, que é um tema aí que a gente já escutava falar, mas agora muito atual, trazendo essa nova expectativa, né? E agora também trazer essas informações a toda a população. É muito importante a comunicação e eu fico muito feliz em estar fazendo parte desse projeto que leva informação às pessoas, que desmistifica muito dessas histórias que não são reais, né? Que são colocadas ali, o produtor como vilão, e muitas vezes as práticas não são assim como é colocada, ela é muito divergente. O produtor ele tem sido muito sustentável nas suas práticas e muitas vezes ele é a própria vítima colocada como vilão, é uma inversão de papéis, né? E essa nossa temática aqui, ela vem trazer esclarecimentos e vem trazer informações à população em geral e ao produtor rural também, que muitas vezes são temas, né, temas novos e como abordar os temas. Por exemplo, o senhor muito bem colocou, um produtor que sofre um incêndio na sua propriedade, ele tem que ir lá fazer as fotos, imagens, fazer muito bem elaboradas ocorrências, fazer até uma ata notarial, um boletim de ocorrência muito bem formulado, para que depois ele não tenha problemas ainda com esse incêndio, não possa vir criminalizá-lo por aquilo. Então, é muito importante que a gente tenha informações e traga informação. E eu agradeço muito a sua participação grandiosa aqui, professor,
Estou te chamando de professor, mas poderia ser doutor, presidente, as suas várias funções e o seu currículo extenso. Mas professor, que foi o primeiro título que eu conheço, e agradeço mais uma vez a TV Buritis pela oportunidade, e hoje aqui no Agrodebate, para mim está sendo um desafio novo e um sonho mesmo falar sobre o agronegócio, que a gente vive o agronegócio aqui no Mato Grosso. Eu, desde pequena, sou incluída, né? Participo, e a gente sabe que a realidade do agronegócio nem sempre é falada. Então, estamos aqui para informá-los. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês. Se eu for falar tudo aqui, ó, desculpa atrapalhar o senhor, ó, mas tem tanta coisa, mestre, pós-graduado em Direito do Agronegócio, coordenador geral do Direito do Agronegócio, da OAB, ixi, tem muita coisa aqui, então a gente fica muito feliz com o nome de peso para esse início. Obrigado a Daiane por ter colaborado e Manuel Mário, professor, obrigado pela sua colaboração. Nos despedimos do senhor agora. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima. Estamos juntos aí. Podem contar comigo sempre que for necessário. Forte abraço e sucesso aí pela audiência. Valeu, obrigado. Que nome, hein, Daiane? Boa noite, obrigado. E aí, você gostou desse primeiro agrodebate? Qual que é a tua avaliação, Daiane? A minha avaliação é a melhor possível. Superou as expectativas e trouxe uma alegria imensa estar fazendo parte desse projeto lindo que é debater o agronegócio, levar informação à população. Então, eu estou muito feliz. Tá certo, muito obrigado, fico muito feliz pela sua colaboração. Me despeço de você agora para eu poder finalizar também. E amanhã a gente se encontra, né? Acho que amanhã a gente consegue no horário. Hoje a gente teve uns probleminhas aí, mas amanhã no horário 5h50 a gente entra ao vivo com muito mais informação. Combinado? Combinadíssimo. Até amanhã com novos assuntos e novos convidados. Fechou. Obrigado, Daiane. Gente, então esse foi o primeiro Agrodebate, programa exclusivo e original da TV Buritis, que traz aí informações sobre o agronegócio brasileiro, mato-grossense, itapuraense. Muita informação atualizada você vai conferir todos os dias de segunda a sexta, às 5h50 da tarde, aqui na tela da TV Buritis. Daqui a pouquinho vem horário político e você fica com o restante também do Jornal da Record. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.